Eu sou o Rogério Licastro Torres de Mello, advogado e professor. Estamos aqui hoje numa ocasião muito feliz. Hoje eu digo que é um dia muito feliz porque estamos aqui com o nosso professor, com o meu professor, João Batista Lopes, professor de todos nós, né, aqui da PUC de São Paulo e também de outras instituições. E vamos conversar com o professor João sobre assuntos pessoais, assuntos jurídicos. O professor João Batista Lopes, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o professor foi magistrado por 27 anos, tendo atingido o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O professor João Batista Lopes, um autor consagrado em matéria de direito processual, não só direito processual, mas fundamentalmente direito processual, sem prejuízo de outras obras que porventura eu esqueça, professor. Nós mencionamos Ação Declaratória, a obra mais importante sobre o assunto, na minha percepção. Condomínio, uma obra que é citada, é utilizada pela advocacia, professor, pela magistratura, uma obra fundamental sobre o tema condomínio. Uma das primeiras obras sobre tutela antecipada no processo civil brasileiro, editora Revista dos Tribunais, assim como ação declaratória, assim como condomínio. A prova no direito processual civil, mais recentemente, tutela provisória em coautoria com o professor Carlos Augusto de Assis, editora Gazeta Jurídica. Pareceres, uma obra editada pela editora Castro Lopes, que é uma coletânea com os pareceres, com os diversos pareceres que o professor João Batista Lopes produziu a respeito de diversos assuntos. E a mais recente obra, nessa produção bastante fértil do professor João Batista Lopes, Teoria Geral das Provas, pela editora Castro Lopes também, em coautoria com a professora Maria Elizabeth de Castro Lopes. O professor João é professor dos cursos de mestrado e doutorado da PUC de São Paulo. Tenho a honra de ter sido orientando do professor João no doutoramento, fui aluno do professor João no mestrado e tenho a grata satisfação de ser seu assistente no curso de mestrado lá da PUC de São Paulo. Professor João, muito obrigado pela sua presença aqui e vamos ter aqui um bate-papo descompromissado, saboroso sobre temas aqui da sua vida e da sua produção acadêmica. Iniciando aqui, meu caro professor João Batista Lopes, conte-nos um pouco sobre a sua infância, sobre a sua vida, suas origens, enfim, o começo de tudo. Bom, antes de mais nada, eu quero manifestar minha alegria de estar aqui na sua companhia, na companhia dos colegas, meu filho também está aqui, não é? O Ricardo. É um prazer muito grande participar desse projeto. Na verdade, a minha história, digamos assim, não é muito diferente da história de milhares de operadores do direito que lutam com dificuldades, que começam com dificuldades. Eu realmente, quando criança ainda, né, meu pai era comerciante, tinha uma venda no interior, chamavam de venda antigamente, né? Então, lutando com muitas dificuldades, às vezes alguns períodos melhores, outros piores. Depois veio a inflação, não é? E as coisas se complicaram. Então, eu consegui, na época, me formar como professor primário, né? Eu sou professor primário, com muita honra. Isso né? em Taquaritinga, professor? Taquaritinga, não é? Taquaritinga. Taquaritinga. Me formei, então, fiz o curso normal, né? Chamado na época. Cheguei a dar aulas em sítio, em fazenda. Já tem uma experiência no magistério, pelo menos longa, né? Digamos assim. Pois é. Mas, evidentemente, não me contentei com isso e, na época, eu queria sair da cidade e ir para uma cidade maior e tentar alguma outra coisa. Então, me disseram, olha, porque você não presta o concurso do Banco do Brasil, né? Falei, bom, é difícil e tal, muito concorrido. Não, mas se começar a estudar, você passa e tal. Então, português eu até me defendia bem, gostava de ler muito, escrevia até alguns artigos para o jornal lá da cidade, da Taquaritinga e tal, né? Mas matemática que era o problema. Então, me deram lá um livro com 600, 700 páginas, só exercícios, né? E eu comecei a fazer os exercícios e tal. De matemática. Matemática. Fiz todos e tinha os resultados no fim, né? Com filha, puxa, eu não estou mal, e fui me animando e tal.
Mas um dos exercícios, né, eu achei que tinha errado. E realmente falei, puxa, não está batendo aqui o resultado. Fui falar com o professor de matemática na época. Ele falou, não, o erro é do livro. Falei, poxa, então eu vou prestar o concurso, né? E fiz o concurso do Banco do Brasil. Trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, uma parte também acumulando com o exercício da advocacia, escritório ali na Rua da Quitanda, né? No centro. Sim. Com o Zé Eduardo Soares de Mello, que é tributarista, né? Puxa vida. O Jonatas de Castro Ferreira, Luiz Sérgio Gozoen, enfim. Mas, na verdade, eu queria também depois sair do Banco do Brasil e ingressar na magistratura. Então, tive um chamado realmente para a magistratura e para o magistério, né? Mas o magistério, efetivamente, o magistério superior, eu comecei mais tarde, né? Em razão do mestrado que eu fiz na PUC e tudo. Sim. E aí, então, me animei e hoje estou no mestrado e doutorado da PUC, né? Professor, Participando de bancos. Aliás, sempre na sua companhia, tenho convidado o professor Rogério, tem uma cadeira cativa, eu diria, né, como professor convidado. O que muito me honra. Porque as bancas são constituídas, como todos sabem, sempre de um ou dois professores de fora, conforme se trate de mestrado ou de doutorado, né? Então, há necessidade de professores de outras instituições. E o Rogério tem cadeira cativa, né? E se tornou um parceiro meu. O que muito me honra, professor. Até mesmo na advocacia e tal, que me honra muito, né? Enfim. Mas, professor, o senhor falou sobre a questão dos estudos na sua trajetória e me parece que os estudos foram decisivos. Como é que o senhor, como um grande estudioso, como um grande professor, como é que o senhor avalia a importância do estudo na vida das pessoas? Algo que talvez hoje em dia seja, em algumas circunstâncias, menoscabado. Hoje em dia, as pessoas talvez mal informadas, eles imaginam que ser youtuber ou ser o influenciador digital seja algo mais relevante do que se aprofundar nos estudos. Como que o senhor avalia o estudo? É claro que o estudo é fundamental, né? Em qualquer atividade, principalmente na advocacia ou na judicatura, enfim, no Ministério Público, qualquer atividade jurídica ou mesmo qualquer atividade profissional, né? De alguma relevância, como medicina, engenharia. É claro que exige estudo, exige dedicação, comprometimento, né? E eu, no mestrado, tenho insistido muito, né? Com os alunos, referindo-me ou mencionando duas palavras-chave, eu acho. Uma delas é o comprometimento, a necessidade de comprometimento, né? E a epistemologia. Epistemologia, o pessoal assusta um pouco, mas, bom, então vamos chamar de teoria do conhecimento, fica mais fácil, né? É preciso aprofundar tudo, verticalizar. Exatamente. Verticalizar. Então, eu posso tratar de qualquer assunto, dando algumas ideias gerais, mas se eu quiser verticalizar, então eu tenho que me valer da epistemologia, tenho que ir aos princípios e tal, né? E acho que isso é o que está... isso que talvez esteja faltando hoje, né? Estou sentindo a falta disso dos cursos de mestrado e doutorado, né? Talvez por falta de tempo, por dificuldades materiais ou outras razões, não há preocupação com a epistemologia, né? Então, o aluno quer dominar um assunto, ou, aliás, quer conhecer um assunto, sem a preocupação de dominar esse assunto, né? Então, se você fizer meia dúzia de perguntas para o aluno, ele não vai responder. Ele estudou aquele tema, mas não se aprofundou, né? Eu dou sempre os mesmos exemplos, né? Diz, olha, sistema jurídico, todo mundo fala, não, isso está de acordo com o sistema, não está de acordo com o sistema, mas o que é sistema? Sistema é um termo técnico, estudado em várias ciências, né? Há uma obra que foi recomendada, aliás, pelo meu grande professor Tércio Sampaio Ferraz, que eu sempre menciono, não é? Pragmática da comunicação humana, em que ele mostra, ele fala sobre
os atributos do sistema, né? Sistema não significa apenas soma de elementos, reunião de elementos, mas sim um conjunto orgânico, um conjunto organizado, é uma ideia, então, de unidade, né? Também de retroalimentação, enfim. Harmonia. Harmonia, exatamente. Então, há vários atributos que caracterizam o sistema. Aí o aluno fala em efetividade do processo. Você pergunta o que é efetividade e ele se complica todo. Então, a efetividade é a justiça. Bom, efetividade é a justiça, mas o que é a justiça? Então, volta-se ao professor Tércio, que fala sobre o conceito de justiça e mostra que todos dizem que, ou a maioria diz que justiça é dar a cada um o que é seu. Mas é preciso saber o que precisa ser dado a cada um. Então também não se resolve totalmente o problema, né? Enfim, veja que é necessário aprofundar o que é justiça, o que é efetividade, o que é sistema, né? E não deixa de ser um paradoxo, não é, professor? Porque hoje nós temos um inédito acesso à informação. A informação está no ambiente digital, o que é muito diferente da época em que o senhor fez o mestrado, mesmo da época em que eu fiz o mestrado, em que a pesquisa jurídica exigia a ida a bibliotecas físicas, a aquisição de obras estrangeiras. Hoje isso é algo muito mais próximo do acadêmico e mesmo assim nós notamos que é algo negligenciado. Então nós vemos um paradoxo, que é o acesso à informação produzindo uma carência de informação. Nós temos a disponibilidade de acesso, mas existe uma carência de informação quando você vai aos bancos escolares. Então, tempo, rapidez, pressa, eu não sei qual é o fator, mas a pesquisa realmente tem desaparecido. Eu concordo plenamente. Eu acho que, aliás, a razão disso está no Google. Eu não sou contra o Google, vejo bem. Eu acho que o Google pode ter e tem realmente muita utilidade, desde que você saiba utilizá-lo, né, adequadamente. Então, veja, você tem muita informação no Google, mas é preciso saber discernir, é preciso aprofundar, aproveitar o que é importante e o que não é. Exatamente. Não é? E também tem o seguinte, você tem, por exemplo, a possibilidade no Google de acesso à literatura estrangeira, mesmo sem adquirir obras jurídicas que custam muito caro, a maioria se queixa, né? Eu vou pagar R$1.000 um livro e tal, é muito caro, né? Mas é preciso começar de alguma maneira. Se você vai ao Google, por exemplo, fazer uma pesquisa no direito italiano, eu dou um exemplo, você quer falar sobre a razoável duração do processo. Você não pode pôr no Google razoável duração do processo, porque em italiano não é razoável duração do processo. Você que é italiano, aliás, né? Por decreto, né? A cidadania italiana sabe muito bem, né? Seria o quê? Ragionevole durata del processo. Então, é preciso ter um começo, é preciso, então, estudar um pouco de italiano, não é? De espanhol, mesmo espanhol, não é fácil. O pessoal acha que é fácil, mas há muita confusão. Os falsos cognatos, não é? As falsas similitudes, né? Exato. Agora, professor, por que a opção pelo direito? O senhor teve essa vocação? Houve algum episódio que o conduziu ao direito? Eu me lembro, quando tinha acho que 10, 11, 12 anos, eu queria ser aviador, eu queria ser piloto. Opa. Sonhava, mas era coisa de início da adolescência, né? Depois comecei a estudar, gostava muito de literatura, de poesia e tudo mais. E talvez a influência também de filmes ou de livros e tal. Você começa a frequentar, né, a seara jurídica, digamos assim, né? Sim. E também o contato com alguns professores. Por exemplo, tive o professor Horácio Ramalho, que era advogado, né? Então eu gostava muito e admirava Horácio. Puxa, olha, porque quem sabe um dia eu, né, possa ser advogado e tal. E depois, com o tempo, na advocacia, aí pensei realmente na magistratura, que era uma forma de poder me dedicar mais, não é? Com maior profundidade, porque você sabe muito bem que na advocacia você tem que dividir o tempo com o cliente, com o cartório. Sim. Hoje está
tudo mudado isso, né? Mas eu acho que o seu tempo de estudo efetivo, ele diminui, né? Em função dessas outras solicitações e tal. Ao passo que na magistratura, apesar do volume de trabalho, você pode realmente se concentrar, estudar e tudo mais. Me parece, eu pelo menos consegui isso, consegui estudar mais na magistratura do que na advocacia. Eu imagino. De fato, a advocacia, né, professor, ela tem um componente que é o componente entre aspas, uma empresarialidade necessária para o desenvolvimento da advocacia. Você precisa captar saber clientes. se o cliente vai pagar ou não vai pagar, senão você não vai sobreviver. A advocacia ela tem algumas atividades acessórias a ela que são muito desgastantes. Mas voltando à questão da magistratura, professor, como era a magistratura quando do início da sua carreira como magistrado? Como ela era, qual era a como que era o dia a dia de um magistrado naquela época, em comparação com hoje, por exemplo? Bom, eu começo por Taquaritinga, quando era jovem, quando era adolescente, né, e via o doutor Enio de Barros passar, né, de paletó e gravata, e o pessoal dizia, olha, lá está indo o juiz e tal. A cidade parava para ver o juiz, né, naquela época. Né? Depois, é claro, mudou muito, mas mesmo assim, fui juiz em Campinas. Comecei em São Miguel Paulista, na verdade. Foi uma carreira muito curiosa, porque eu comecei como juiz auxiliar de investidura temporária, que não existe hoje. Por quê? Porque quando eu prestei o concurso, fomos aprovados, 84, eu fui o número 43. E os 42 primeiros foram nomeados juiz substituto. E os seguintes, juiz auxiliar de investidura temporária, por um mês. Porque no mês seguinte eu virei juiz substituto, então mudou. Quer dizer, ficou tudo igual, né? E como Mas que comecei era? em São Miguel Paulista, vale a pena dizer. Sim, sim. Eu não tinha nenhuma experiência no crime. Né? No civil, eu trafegava razoavelmente. Trabalhei no Banco do Brasil antes disso e tal, não é? Mas eu fui com um outro colega, o Rovilson, para São Miguel Paulista, e falei, Rovilson, você se dá bem no crime? Ele falou, eu só entendo um pouco de crime, João. Civil não é comigo. Falei, então vou dividir aqui. Falei, chamamos o escrivão, separou os processos, né? E vamos trabalhar. Puxa vida. Mas foi muito difícil. Eu imagino, muito porque difícil. eu escutei certa vez do professor Kazuo Watanabe, ele dizendo sobre o início na magistratura, que a primeira comarca, uma das primeiras comarcas em que ele atuou, não havia nem asfalto na rua do Fórum, né? Sim, sim. Nos anos 60 isso, né? Então eu imagino nessa época, aspas, romântica da magistratura, que realmente a estrutura era bem diferente da estrutura que é colocada ao juiz hoje. Eu cheguei a morar no Fórum. Morar no Fórum? De Conchas, comarca de Conchas. Olha só. Por quê? Porque havia lá uma casa que era destinada à residência do juiz, mas estava sem condições de uso, estava completamente abandonada, porque nenhum juiz tinha se interessado e tal. E eu disse, bom, o que eu vou fazer? Vou morar no Fórum. Aí consegui um hotel em Laranjal Paulista, mas aí tinha aqui para Laranjal Paulista e tal. Outras épocas, hein? Dificuldade tremenda. E hoje melhorou muito nesse aspecto. Eu ouço dizer que sim. Difícil uma comarca que não tenha um hotel. E Conchas não tinha hotel. Hoje deve ter. Professor, imagino, e nesse momento da carreira, a judicatura exercida em primeiro grau, eu imagino, como a minha experiência como advogado, mas eu imagino que o impacto social das suas decisões numa comarca pequena, o impacto humano era muito mais perceptível do que em segundo grau, eu imagino isso. Então, o senhor, como magistrado em primeiro grau, o senhor conduzia as audiências, existia a figura da oralidade. Como que o senhor compara as duas instâncias em termos de satisfação no exercício da carreira, da profissão? Em Bragança, por exemplo, eu fui juiz em Bragança, eu acho que eu consegui aplicar o princípio da oralidade. E veja você, curiosamente, em processos trabalhistas. Olha Por só. quê? Na época,
não havia juiz do trabalho, né, em Bragança. Então, o juiz de direito acumulava as funções de juiz eleitoral, juiz de menores, corregedor, então, e juiz do trabalho também. Então, fazia as reclamações trabalhistas, né? E eu marcava, para a parte da manhã, 3 processos, sempre 3 processos trabalhistas, né? E tentava resolver realmente, conversando, ouvindo as testemunhas e já decidindo. Os advogados pediam prazo para memorial. Eu disse, não, doutor, vamos resolver isso aqui hoje. Né? Há possibilidade de acordo ou não? E eu comecei a apertar o cerco e debates. Então, resolvíamos satisfatoriamente processos que estavam realmente parados, digamos, começaram a andar, né? Mas acredito muito na oralidade e acho que o nosso processo hoje se ressente da falta disso, né? Eu até escrevi um artigo na revista de processo sobre isso. Eu acho que o nosso modelo processual está esgotado. Uhum. Por que está esgotado? Porque é burocrático, é cartorial, é solene, né? A prolixidade é que impera. É documental, é fundamentalmente documental? Documental, você pega iniciais, às vezes, 70, 80, 100 páginas. Por que escrever tanto numa inicial? Não é? Sem dúvida. Já citando jurisprudência, já praticamente querendo resolver tudo na inicial, quando o debate nem se estabeleceu, não é? Pois é. Então, acho que seria possível, né, com a aplicação da oralidade, conseguir esta reclamada agilização do processo. Eu dou sempre o exemplo da execução. Você tem um título executivo, um documento, né, que prova uma dívida líquida e certa, certo? Você instaura uma execução. Muito bem, o que você vai fazer? O juiz manda citar, o executar. Então, desenvolve-se toda uma burocracia para citar, o sujeito foge ou dificulta e tal, até que consegue a citação, aí ele vem com os embargos, com 15 preliminares, né? A primeira delas, invariavelmente, é falta de liquidez e certeza do título. Meu Deus, eu tenho o título, está aqui o título. Sim. O valor está aqui, o vencimento, o nome do devedor, falta executividade. Então, veja bem, fica imaginando, se o juiz chamar o devedor, que ele venha com o advogado. Audiência. Escuta, o senhor diz aqui que não deve, que falta liquidez, me explica, por que falta? Doutor, está aqui o valor, o vencimento, o nome do devedor. Como é que falta liquidez? Ah, mas sabe, excelência, precisamos, é o princípio da ampla defesa. Ampla defesa não, defesa adequada, pertinente. Exato. Não é adequada irrestrita. Ao processo executivo. Pertinente. Exato. O senhor havia sido professor, o senhor foi professor primário. Eu quero dar um salto no tempo aqui. Como é que se inicia a sua relação com a Faculdade de Direito da PUC de São Paulo? Bom, eu acompanhava, né, pelo noticiário, evidentemente, né, jurídico, atividades das faculdades, né, produções jurídicas, já livros. Enquanto juiz? Sim, era juiz em Bragança Paulista na época, né? E, evidentemente, pensei em fazer o mestrado, mas como, né, me candidatar pura e simplesmente, queria saber, né, dos requisitos, saber se o juiz tinha algum tratamento, né, diferenciado, alguma coisa. Essa é a verdade. Isso eu imagino, desculpe, nos anos 70, professor, isso aconteceu? Isso, 75, acho que foi em Bragança, né? Então, eu telefonei para o Clito Fornacciari Júnior, veja você. Olha né? só. O primeiro contato foi o Clito. Falei, professor Clito e tal, eu tenho acompanhado aí, né, pelo noticiário e tudo mais. Gostaria de saber como funciona o mestrado. Falei assim, não, o senhor é juiz, não sei o quê e tal, é só fazer a inscrição, há uma prova e tudo mais. Então, a partir daí, eu fui à PUC, fui à secretaria, preenchi os requisitos
e vi que não tinha nenhum privilégio, não tinha que prestar exame, né? Mas consegui, felizmente, não é? Correu tudo bem. Inclusive, cheguei a lecionar direito civil também depois, né? Mas processo é que digamos, a minha preocupação maior, meu centro de interesse e tudo mais. Até um amigo brincando falou comigo, mas escuta, afinal você parece que se casou com o processo civil? Eu falei, não, eu me casei com a Beth. O processo civil é um amigo. Um amigo próximo. Um grande amigo. Grande amigo. E por que me tornei amigo? Porque admiro o processo civil, realmente pela técnica, né, pela tessitura. Veja, é difícil você encontrar num outro ramo do direito esse primor técnico que você lê numa obra do Buzaide, por exemplo, do Barbosa Moreira, não é? Para não falar dos nossos amigos lá italianos, amigos Calamandrei, né? Começando com Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, Capelletti, né? E hoje aí, Comolho, Tarufo, etc. São os grandes ídolos, digamos, do processo civil. A técnica, né, apurada, sim, o primor, né, técnico, realmente, a preocupação com a efetividade do processo, mas saber o que é efetividade. Que não é uma preocupação nova, não é, professor? Que não é uma preocupação nova. Aliás, esse é um outro ponto interessante, não é? É muito comum você ouvir, hoje, dizer, bom, o Código de Processo Civil introduziu várias novidades. Quais foram as novidades? O saneamento compartilhado. Mas o saneamento compartilhado é uma antiga novidade. Na Alemanha, por exemplo, né? Na Alemanha você tem modelo de Stuttgart. Exatamente. Você tem o compartilhamento, não é? Que, aliás, inspirou o modelo de Stuttgart, né? Que em alemão, salvo engano, é Gemeinschaft. Arbeit quer dizer trabalho, né? Arbeit, né? Arbeitsgemeinschaft. A ideia de comunidade, que seria comunidade de trabalho, exatamente. Sim. Isso foi adotado no Código já de 73, com aquela audiência preliminar que não funcionou, e agora no saneamento compartilhado, que também não funciona, porque eu não vejo nenhum juiz designado. Aliás, tem um juiz que eu conheço que vai, que é o Tiago, que é orientando lá do William, e vai defender o doutorado. Até estou na banca aí, vai ser em fevereiro, uma bela banca, sou do Tiago, né? É juiz federal, né? Mas você não vê tentativa de conciliação, você vê? Não, audiência de tentativa de conciliação? Não. E a oralidade? E o princípio da oralidade? Nada. Hoje não é aplicado. Quer dizer, você pega, eu passei 10 anos, né, em segunda instância. Eu nunca tive contato com ninguém ali, com nenhum autor, nenhum réu. Não tem contato. Por quê? Você recebia os autos e decidia. Era locação e acidente do trabalho. No Tribunal de Alçada, que foi extinto, né, o segundo. Depois do Tribunal de Justiça, direito público. Imagina, direito público, você vai ter contato com as partes. Com quem? Contato com o procurador, mas audiência nem tem audiência, é matéria de direito, né? É documental. Documental. Então, veja, falta a vida, parece, os processos se burocratizam. Quer dizer, transformam-se em folhas de papel. E hoje nem isso, né? Nem hoje isso. É o que Interessante. Com a digitalização, né? O senhor se referiu ao professor Alfredo Buzaide em algumas de suas aulas na PUC. O senhor faz referência também ao professor Alfredo Buzaide. E aí me veio uma pergunta à mente. Quais professores e juristas o marcaram, professor? O senhor destacaria como pessoas que o senhor traz na memória? Começar pelo professor Alfredo Buzaide. Não vou falar da parte política, que não interessa, né? Eu não gosto de política
com P minúsculo, eu gosto da política do Aristóteles, né? Sim. A preocupação com a polis, preocupação com a cidade, mas isso você não vê aqui, né? Poxa, Infelizmente. P Né? minúsculo. Então, não gosto de discutir política. Alguns amigos dizem, mas você não toma posição? Não tomo posição, eu tenho, quem quiser conversar em petit comité, eu converso. Agora eu vou ao Facebook dar a minha opinião, a troco de quê? Né? E correr o Não risco vou. de ser ofendido por algum... Exato, mas o professor Buzaide era um iluminado, quer dizer, você escrevia um estilo elegante, entendeu? Conhecia alemão, conhecia francês, inglês, um filósofo. Aliás, filósofo mesmo era o Miguel Reale. Fui aluno também do Miguel Reale, né? Então, Miguel Reale, Alfredo Buzaide, Basileu Garcia, Direito Penal. Nunca gostei de Direito Penal, mas aulas do Basileu Garcia eram imperdíveis. Acontecimentos, né? Cesarino Júnior, Direito do Trabalho, também nunca gostei. Mas dono de uma didática impressionante, Cesarino Júnior. Né? Sim, sim. Ele, quando foi explicar a inicial de uma reclamação trabalhista, ele dizia assim, olha, vocês vão aprender aqui o que é uma petição inicial. Sabe o que é a petição inicial? Petição é um requerimento. Vocês não fazem um requerimento para entrar aqui na faculdade? Então, a petição é isso, tá? Não tem nada de difícil, não. Aqui é tudo assim, né? O professor fazendo, às vezes, de encurtar caminhos entre o aluno e o conhecimento. E o José Osório de Azevedo Júnior, que eu menciono, colega na PUC, também uma didática primorosa, né? Me lembro de uma aula dele na Escola da Magistratura, foi falar sobre compromisso de compra e venda. Você quer tema mais difícil para você explicar, né, para as pessoas o que é um compromisso de compra e venda, você tem que ver. Ele levou lá a cópia de um instrumento. Diz, olha, pessoal, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou entregar, vocês vão passar, vocês vão dar uma olhada. Sim. Alguém aqui já fez um compromisso de compra e venda? Tinha acho que 40 e tantos juízes novos, hein? Aula para juízes novos. 4 disseram, eu já fiz. Os outros, não, nunca fiz. Então, olha, vocês, quem nunca viu um compromisso de compra e venda, vai ver agora, está aqui. O senhor me fez me lembrar das minhas aulas de processo civil e também de direito civil. Isso eu estou falando dos anos 90. Quando nós tínhamos aulas de processo, eu estou me referindo ao segundo ano da faculdade, que seria o terceiro semestre, que era o primeiro semestre de processo civil. Nós não sabíamos o que era um processo, nós não tínhamos experiência com o processo. O professor levava na sala de aula autos de um processo. Isso. E ele dava em mãos aos alunos que iam circulando entre si para folhear o processo, saber o que era uma inicial, uma contestação, uma réplica, uma sentença. Hoje, é muito mais simples fazer isso porque nós podemos projetar na lousa um processo eletrônico. Mas os professores não têm feito isso. A experiência em sala de aula hoje, ela, por incrível que pareça, ela podia ser mais rica em termos de visualização de um processo e ela não é. Na época em que nós não tínhamos o processo digital, o professor fazia a carga de um processo no fórum e levava para a sala de aula. Você fica então em abstrações, Abstrações. Né? Exatamente. Professor, e vamos falar um pouquinho sobre mercado editorial, a relação entre os juristas e as editoras. Como era o mercado editorial? Eu digo mercado, como era o ambiente editorial, professor, quando o senhor publica a sua primeira obra, em comparação com hoje? O contato com o editor, a figura da edição, a cooperação entre autor e editora, como era, como é? E qual a sua opinião a respeito? Bom, a diferença é brutal, né? Brutal. Eu acho que o número hoje de autores é muito grande. Você vê o número de processualistas, né? É muito grande. E alguns, como você costuma dizer, acham que o processo civil começou no século XXI. Né? 2015, com o novo código. Né? Com o novo código. Não houve nada antes. Então começa, não é? Mas, na verdade, a diferença é muito grande. Eu me lembro, por exemplo, quando lancei pela RT o meu livro Condomínio, a primeira edição, né? A tiragem foi de 3.000 exemplares. Primeira edição? 3.000 exemplares. Hoje Hoje eu tenho notícia
em que as tiragens são de 300, 400, 500 exemplares. Quando chegar a 1.000 exemplares é muita coisa, né? Dependendo, é claro, do autor, né? Mas está muito difícil. A figura do editor, aquela figura que conduz a editora. Ah, não. Antes você tinha, por exemplo, eu ia falar com o doutor Álvaro Malheiros, ali na Rua Conde do Pinhal. Era um atendimento personalizado, não é? Chegava lá e tal, conversava, doutor Álvaro, tem aqui os originais. Ele olhava, olha, João, precisamos ver isso e tal, né? É um tratamento assim de colega. Pode-se dizer de colega, né? Hoje é muito difícil você... Impessoal, né? Impessoal. As editoras, algumas fecharam as portas até, né, para muitos autores, e outras se complicaram muito. E outras fecharam as próprias portas, né? Fecharam as próprias portas. Não é? Uma coisa, eu fui ao centro ver um processo, aliás, ver um processo não, eu fui resolver um assunto de um processo, e a Praça João Mendes Júnior, para quem não é de São Paulo, a Praça João Mendes Júnior é o epicentro da jurisdição civil em São Paulo, né? Não há uma editora jurídica aberta no entorno da Praça João Mendes. Nós tínhamos 10 anos atrás Saraiva, nós tínhamos a Revista dos Tribunais, dentre outras. Nós temos os sebos, né? Ali no centro, os sebos. Os sebos ainda resistem. E ali no Largo São Francisco nós temos, né, a livraria do advogado, né? Sim. Advogado. Um pouquinho mais distante do fórum, a livraria do advogado ainda é uma das resistentes. Ainda resiste, mas são raros exemplos, né? São oásis editoriais. E das suas obras, professor? Eu sei que essa questão é uma questão problemática, porque é como pedir para escolher um filho preferido, não é? Mas das suas obras, eu vou me atrever a perguntar, o senhor tem carinho especial por alguma delas? Bom, eu diria que gosto de todas elas, evidentemente, né? Mas acho que a teoria geral da prova me deu uma satisfação muito grande. Que é a sua mais recente obra. Mesmo porque pude contar com a participação da minha esposa, Beth, porque nós trabalhamos juntos lá no mestrado. Você participa lá conosco, lá no mestrado. Tem, aliás, feito intervenções brilhantes ali, né? Nas aulas. E durante vários semestres, essa parceria foi muito proveitosa, né? Tratando do direito probatório, em vários semestres. E, naturalmente, vamos formulando sempre perguntas novas ou velhas, né? Novas e velhas. Né? Algumas são... antigas. Tem aluno que fala, professor, essa eu já conheço. Tá bom, e essa aqui? Não, essa não. Então, vamos lá, né? E, a partir daí, fomos recolhendo. A Beth teve um trabalho grande, por exemplo, em alguns aspectos. Por exemplo, o ônus da prova. Vou só dar esse exemplo. Eu escrevi um artigo sobre o ônus da prova quando eu era advogado, há muito tempo. Você olha, tem lá a essência, talvez, né? Fala em algumas teorias do ônus da prova e tal. Mas se você pegar o nosso livro hoje, você vai ver o que foi. A Beth praticamente esgotou e procurou todos os autores, todas as teorias, no fim damos nossa posição. Nossa posição é esta e acabou. Mas foi um trabalho realmente difícil, né? Eu imagino, e é um trabalho, professor, que veio a público como um alento a todos nós que buscamos publicar nossas ideias, porque, veja, o professor João Batista Lopes poderia estar tranquilamente deitado sobre as glórias das publicações antigas e nos entregou ao mundo jurídico uma obra... Palavras generosas aí do amigo suspeitíssimo. Não, é real. Mas uma obra, Teoria Geral da Prova, pela editora Castro Lopes, é uma obra maiúscula. Obra maiúscula. Exatamente. E essa naturalmente, a satisfação foi maior pelo fato de ter sido publicada pelo meu filho Ricardo, que está aqui. Né? O nosso editor, Ricardo Castro Lopes, Ricardo Augusto Castro Lopes, está à testa da editora Castro Lopes. A Beth até gostaria de estar aqui, mas teve uma consulta médica justamente às 13 horas, deve estar chegando. Né? Antes de concluirmos aqui a nossa saborosíssima entrevista com o nosso professor João Batista Lopes, fazemos aqui menção à obra Recursos,
Homenagem ao professor Rodrigo Barioni, editora TOT, a organização dos professores Tereza Rudalvin, Fabiano Carvalho e Sérgio Rizzi. Tanto o professor João quanto eu, nós escrevemos em homenagem ao Rodrigo, que se foi muito cedo, né, professor? O professor João Batista Lopes escreveu em coautoria com a nossa professora Maria Elizabeth de Castro Lopes, que está aqui conosco, o artigo Sistema Recursal, Necessidade de Simplificação para a Garantia da Presteza da Jurisdição. E eu escrevi um modestíssimo artigo sobre instrução probatória recursal. Mas mais importante do que mencionar aqui o meu artigo é mencionar a homenagem ao professor Rodrigo, não é? Sem dúvida. Que o professor João conheceu, né? E uma falta grande, né, professor? Brilhante processualista, né? Brilhante processualista. Uma pena, morreu prematuramente, né? Mas fica a nossa homenagem a ele, não é? Uma tragédia, né? Tragédia. Professor João, uma pergunta fácil. Estou sendo irônico aqui. Qual o futuro que o senhor enxerga para o direito processual civil? Se nós considerarmos que o processo civil hoje, não é, está num processo de privatização, né? Uma tentativa de privatização, hoje o que você mais vê nas dissertações e teses aí, né, são os negócios jurídicos, né, processuais. Então, é uma tentativa realmente de dar importância para a vontade das partes e tal, com base no artigo 190, né, do Código de Processo Civil. A própria desjudicialização da execução. Também a desjudicialização, que é uma tentativa, há projetos nesse sentido, né? Então, há uma tendência realmente de privatização, digamos assim, ou de desjudicialização. Agora, eu observo o seguinte, quem estuda o processo civil, quem começa a estudar o processo civil, um dos primeiros pontos é justamente a natureza do processo civil, né? E existem as teorias que explicam, né? Nós pretendemos, talvez num projeto futuro aí, tratar dos fundamentos do direito processual civil, né? Seria muito importante isso, conhecer os fundamentos, estudar os fundamentos. Então, veja, essas teorias procuraram algumas explicar. A teoria mais antiga vê o processo como um contrato, mas ela foi abandonada. Aí tivemos o quê? Teoria da situação jurídica, digamos. Goldschmidt, o processo é uma situação jurídica. As partes não têm direitos e obrigações entre si. Só depois do trânsito em julgado é que você pode dizer se o autor tem direito ou não. Então, enquanto estiver pendente o processo, não há direitos, há ônus processuais. Goldschmidt, né? Aí vem a teoria da relação jurídica processual, que é a teoria dominante. Todo mundo diz, não, o processo é uma relação jurídica entre três pessoas, o juiz e as partes e tal. Parece que com isso se resolve o problema. Só que a locação também é uma relação jurídica, né? Será que o processo e a locação teriam o mesmo tratamento? Não. Por quê? Porque o processo não é só relação jurídica, ele pode ser até relação jurídica, mas ele é uma instituição constitucional. Uma instituição. Por vontade da Constituição, está lá. As garantias constitucionais a partir do artigo 5º. Então, como é que eu posso ignorar o artigo 5º, que trata das garantias constitucionais? Portanto, nós temos que pensar em instituição constitucional, não simplesmente em relação jurídica processual. Agora, o futuro do processo é este. Eu acho que nós precisamos prestigiar o judiciário, mas é necessário também simplificar o processo. É preciso mudar o modelo, porque se persistir esse modelo burocrático, cartorial, etc., do qual eu falei, a prolixidade, né, comandando, você pega os processos, páginas e páginas, repetição de acórdãos e tudo, né? É preciso sintetizar isto, é preciso simplificar nesta obra em homenagem ao Barioni, há o artigo que a Beth e eu escrevemos sobre a simplificação do sistema recursal, uma tentativa de simplificar. Pois é. Né? Então, acho que o caminho é este, é a simplificação
para que o judiciário, né, consiga realmente garantir a efetividade da jurisdição. O senhor sabe que, tratando de simplificação, na esteira do que o senhor vem apontando nas nossas aulas lá do mestrado, as antigas novidades, né? O professor Alcides de Mendonça Lima, nos anos 70, naqueles clássicos comentários ao CPC 73, ele já tratava da simplificação dos recursos mediante a criação do recurso único. Recorre-se de uma decisão, não importa o nome em iuris que se deu o recurso, né? Isso teria evitado uma série de discussões sobre cabimento, sobre fungibilidade entre agravo e apelação, que era um tema bastante vivo à época, né? Mas o senhor, que eu sei ser um cultor da história do direito processual, porque nós temos... Houve vida processual, houve vida acadêmica antes do CPC de 2015, né, professor? Pois é, muito. Você falou, por exemplo, das antigas novidades, entre aspas, né? Pois é. Uma expressão que era muito do agrado do ministro Atos Guzmão Carneiro, né? Saudoso ministro Atos. De fato é isso. Você vê, apresenta-se como novidade, por exemplo, quando a tutela antecipada foi introduzida, é uma novidade. Não é uma novidade, é antiga novidade, né? No direito italiano você tinha os interditos. O pretor resolvia o caso rapidamente, dava a solução provisória, sim, mas dava a solução imediatamente, né? E não só isso, eu falei do saneamento compartilhado. O próprio negócio processual já existia. O que não existia era a sua atipicidade, mas ele já existia. Exato. Não, você vê, o ônus da prova, a inversão do ônus da prova já era admitida, já era possível. Agora, só que hoje o que estão querendo é ampliar o âmbito do negócio jurídico processual. Então há quem sustente aí a possibilidade de as partes escolherem o juiz. O que me parece um rematado absurdo. É, né? Verdade. Com todo o respeito ao rematado absurdo. Professor, eu desde já agradecendo, mas agradecendo realmente efusivamente a sua presença aqui. O senhor foi muito generoso, como sempre, como o senhor é como professor, como o senhor é como amigo, e agora como entrevistado. O senhor foi muito generoso em aquecer aqui o nosso convite. E eu sei da sua preocupação em ser sempre bastante gentil comigo, e eu agradeço bastante, viu, professor? Mas eu tenho uma última pergunta aqui que eu acho que nós precisamos documentar algo que me parece importante. O senhor, do alto da sua experiência, eu acho que o senhor pode emprestar ou dar a nós todos que estamos ouvindo o senhor atentamente um conselho. O que o professor João Batista Lopes aconselha ao jovem advogado, ao jovem juiz, ao jovem professor, ao jovem promotor? Qual é o conselho que o senhor daria a quem está se iniciando nos estudos jurídicos, nas carreiras jurídicas, professor? Bom, acho que fundamentalmente, me parece, o que está faltando e que poderia ser decisivo nisso é a leitura de textos, de livros, de autores clássicos. Começar pelo estudo dos clássicos. Por quê? Porque hoje se repete muito e, às vezes, mal, né? Uma repetição até deturpada ou incompleta dos clássicos. Então, o estudo dos clássicos é importante. É impossível você falar em processo civil sem falar em Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, Capelletti, etc., entre outros clássicos, né? E, claro, o direito espanhol, argentino, nós temos, né? Para quem dominar o alemão, então, existe aí uma literatura, mas a leitura de textos, mesmo que seja no Google, mas com discernimento. Com discernimento. Saber quem escreveu. Isso em qualquer área. Você vê, por exemplo, é muito comum você ver uma pesquisa realizada no México revelou tal coisa, a cura do câncer, não sei o quê. Espera um pouquinho. Pesquisa, mas quem fez essa pesquisa? Né? É muito vago isso, então você tem que saber. É a investigação. Não é? Pesquisa realizada no instituto tal, assinada pelos professores tais. Publicada na Lancet, na revista Lancet. E também assim, no processo civil, você tem que pegar. Você tem, por exemplo, a revista de processo. A revista de processo reúne, evidentemente, trabalhos jurídicos
Não só a revista de dirigida pela processo. nossa professora Tereza Rudalvin. É claro, quer dizer, a editora RT mantém essa revista há muito tempo. Nós tivemos no passado a revista do Marinoni. O Marinoni tinha uma revista, infelizmente não existe mais, mas nós temos publicações importantes, não é? Sem dúvida. Temos a revista lá de Belo Horizonte também. Enfim. A leitura, né, professor? A leitura de texto, isso me parece fundamental. Coleta da informação. Eu evidentemente, estou com o relator, né? Eu acompanho o relator. Professor, as suas considerações finais, o senhor tem aí a palavra. Não, só para agradecer realmente a acolhida aqui, a sua generosidade, né, de me dar esse espaço para poder falar para ex-alunos, para amigos, colegas, etc., né? Você que é um parceiro já antigo, claro, eu digo que você é um velho amigo, mas não um amigo velho, né? Pois é. Um amigo jovem, mas um velho amigo, né? E nós participamos de atividades muito proveitosas para mim, sem dúvida, no mestrado e também em algumas atividades aí forenses, né? E não forenses também, né? Forenses e não forenses. Isso fica para um outro também, episódio. Eu costumo dizer, brincando não, falando sério, né? Que eu me inspiro também no Rogério a respeito de outros temas, não só processo, também a enologia, por exemplo, né? Pouca gente sabe que o Rogério abre champanhe com espada, né? Pois então, tem essa bragem, assim, eu ainda vou ganhar dinheiro com isso. Mas, professor, muito obrigado. Ainda vou capitalizar esse predicado. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom para mim. Muito obrigado. Proveitoso a todos, muito obrigado. Obrigado a todos que estão presentes, né?